sendo que detalhe do lado externo, né, que é usado pela SOU, que na realidade é um espaço público, né? Esse também é um detalhe, porque eles deveriam ter uma garagem, e isso reza, inclusive, né? Existe valor estipulado, inclusive, no contrato para que essa garagem existisse, né? Isso sem falar de todas as outras questões que envolvem a composição de uma garagem. Nós vamos chegar lá na garagem. Mas não existe os 26 carros 0 quilômetro que deveriam fazer parte desse pacote, com mais um detalhe além disso tudo. Tá? É importante salientar que, no contrato, fala de MID e de ônibus básico. Para esta apresentação, os micro-ônibus. Tá? Então, a gente percebe que o que está rolando no transporte público municipal é um verdadeiro caos no Vicentino, e a prefeitura passando uma maquiagem como se realmente estivesse acontecendo aí uma efetiva prestação de transporte público sendo prestada ao Vicentino. O Vicentino estivesse sendo verdadeiramente transportado, gozando de um transporte de qualidade, e não está acontecendo. Quantos carros teriam que ser 0 quilômetros, então? 26 carros. Isso dá mais ou menos o quê? Um terço, metade da frota? É metade da frota, sim. Tá. Eu pergunto para você, Vicentino, você que pega ônibus da SOU, a metade dos ônibus da SOU que estão rodando em São Vicente são 0 quilômetros, pois fique sabendo que isso está mencionado no contrato e não está acontecendo, não é isso, Flávio? É obrigação de contrato. Tem um percentual também que eu vou perguntar para o Adelfo de veículos adaptados para cadeirantes e pessoas com mobilidade, que também tem no contrato, que também não existe. E a gente sabe pelo dia a dia da cidade, só de acompanhar as notícias, quantos desses veículos quebram, quantos desses perderam. Teve um que perdeu a roda recentemente ali na área continental, ficou no chão, que é um erro crasso. Você não tem veículo suficiente para substituir uma quebra, um eventual atraso, uma necessidade que você precisa ter esses veículos de reserva. Sim, na realidade, o que eu constatei nesse dia que eu mesmo fiz essa inspeção, não haviam veículos na parte externa, porque, na verdade, eles estão usando todo o espaço, inclusive o galpão interno, né, do centro de convenções, né, do que era o nosso centro de convenções. E, infelizmente, ali eu não vi mais, após a saída dos veículos, de todos os veículos, aí por volta de 7 da manhã. Você ali de Campana, e eu cheguei lá por volta das 3 da manhã, né? Uhum. Eu acompanhei a saída de todos os carros e, após a saída do último carro, eu dei aquela volta tradicional no quarteirão para me certificar de que não havia realmente mais nenhum veículo. Se houvesse algum, seria no galpão, né? Mas, na realidade, o que teria que ter? Pelo menos 4 veículos, porque 4 veículos seriam a reserva técnica. A reserva técnica para substituição 4 veículos que não existia, além do que saíram 42 e não 48 que deveriam sair. E mais ou menos um terço dessa frota deveria ter o elevador para acessibilidade. Na verdade, todos os veículos, Fábio, compõem a questão do elevador, até por exigência legal, né? Então, o que ocorre na realidade é que os veículos, e é fácil de constatar isso, né? São uma série de inverdades que são ditas. Eu costumo até dizer a respeito, por exemplo, do ar-condicionado, que muita gente fala do ar-condicionado. Existe o ar-condicionado, desde que o passageiro abra a janela, ou seja, o ar está condicionado à abertura da janela. Pois é, seria cômico, gente, se não fosse trágico. Seria engraçado, mas seria uma brincadeira de mau gosto, porque são vicentinos que estão sofrendo, que precisam do transporte, estão sofrendo com esse transporte deficitário. Mas aí que está o negócio. Você estava de Campana nesse dia, o Adelfo estava constatando isso, como nós dizemos na advocacia, in loco, quer dizer, no próprio local, o Adelfo ali constatando, fazendo uma espécie de apuração, uma investigação, chegando nesse
nesses números de frota, né? Tenho, inclusive, Rui, me permita, o prefixo de todos os veículos que saíram aquela noite da garagem. Pois é, ele tem o prefixo, viu? Não adianta dizer que a gente está contando aqui narrativa, fake news, porque nós temos tudo anotado. Principalmente agora, a gente vai levar para o ponto do local onde o Adelfo fez essa constatação e nós estamos falando. Nós estamos falando de um espaço público, o antigo centro de convenções. Vicentino, pense bem. Você é o prefeito de São Vicente. Você contrataria uma empresa de ônibus para transportar os cidadãos da cidade? Você contrataria uma empresa que não tem a própria garagem? Mas você forneceria uma garagem para essa empresa, pagando milhões, subsidiando, bancando essa empresa e ainda dando garagem de graça para essa empresa? Você faria isso? Mas o que está acontecendo, então, Adelfo? Na verdade, você falou agora de custo, né? A Prefeitura de São Vicente ela paga aluguéis por todos os espaços que ela usa. Inclusive constrói nos espaços que ela aluga. Eles adoram fazer isso. Como no caso do Hospital Vicentino, que foi da linha vermelha, né? Que foi uma que é obra alugado do Rio Branco. Eu, inclusive, Rui, eu costumo dizer sempre que, na verdade, o nosso prefeito ele entende por PPP, né? Patrocinar patrimônio público, privado, no caso, né? Ele patrocina patrimônio privado. A PPP para ele é isso. Essa é a PPP que ele... Essa é a PPP que ele entende, né? E, na realidade, nós tivemos aí um contrato milionário de 29 milhões. Vou trabalhar sempre com números redondos para facilitar. Tivemos um contrato de 24 milhões. Tivemos aí subsídio entre a Otrantur e Sou da ordem de 11 milhões e 600 mil reais, né? Tivemos crédito suplementar da ordem de 7 milhões e 600 mil reais, que consta, inclusive, no contrato, na planilha da primeira contratação do emergencial, né, da Sou, né? Enfim, tivemos um direcionamento, sem falar da catraca, que eles divulgaram em audiência pública 1.200.000 reais mês. Eu lembro disso. Vezes o número de meses que eles estão trabalhando, né? Eles estão trabalhando desde agosto de 22, né? Pois é. Então, na realidade, nós temos aí 24 meses, 1.200.000, ou seja, é importante que as pessoas entendam que o valor inicial de investimento projetado em algo em torno de 32 milhões de reais já foi mais do que pago, concorda? Porque um único contrato, 29 milhões. Que, aliás, essa contabilidade é estranha, porque eles dizem pagar 400 mil reais de subsídio. Perfeito? Então, se paga isso, fica faltando 2 milhões e 100 mil para compor os 3 milhões e 703 mil lá, que eles divulgaram em audiência pública. Sim, e aí a pergunta que eu gostaria de receber a resposta, e de preferencialmente a contabilidade disso, Rui, né? A contabilidade oficial disso, porque quem está bancando esses 2 milhões e 100 mil seria a pergunta, certo? Isso vem, por exemplo, de contrato absurdo de compra de vale escolar da ordem de 9 milhões e 134 mil reais da Secretaria de Educação, né? Então, quer dizer, veja bem, você solicita informações ao prefeito e ele simplesmente está brincando de esconde-esconde. Né? E nada disso está no portal da transparência. Ele está brincando de esconde-esconde. Existe uma ação ajuizada, tá? Para que a prefeitura apresente, dê resposta a todas essas perguntas que o Adelfo está indagando aqui. Nós ajuizamos, tem mais de um ano essa ação. Essa ação está rolando na Fazenda Pública. Caio Amado está, como chama-se?
chicaneando e não está fornecendo essas informações. Desde fevereiro de 22, né, Rui? Desde fevereiro de 22. Então, assim, só para fechar essa parte dessa questão da garagem, a Som não tem garagem. Ela está usando um patrimônio, uma área pública, que é o Centro de Convenções, quando ela deveria ter sua própria garagem. E o que dizer desse local? Será que tem esse local onde está sediada a garagem da Som? Será que ali tem os alvarás necessários dos bombeiros, da CETESB, para a questão, por exemplo, da manipulação de combustível? Fala disso aí um pouquinho, Adel. Rui, na verdade, existe toda uma exigência legal para você ter uma sede de abastecimento, né? E a cooperativa foi cobrada, né? Você precisa, por exemplo, de uma licença ambiental, você precisa ter uma caixa coletora de óleo para dar destinação através de uma empresa especializada no descarte por conta da Secretaria de Meio Ambiente. Isso é uma exigência da Secretaria de Meio Ambiente, isso tem destino certo, não é simplesmente sair jogando por aí. Será que a garagem emprestada para a Sou, lá do Centro de Convenções, tem isso? Originalmente nunca teve, né? Nunca teve, até porque não foi projetada para isso, não foi projetada para isso. Aliás, você, ao redor de um tanque, você tem N procedimentos e exigências do Corpo de Bombeiros, né, que num simples olhar lá você percebe que inexiste. Basta olhar o tanque da forma como ele está lá colocado, embora ele seja um tanque daqueles transportados, né, ele não é um tanque fixo. Transportável. E ele é daquele tipo que você vai colocar no caminhão e vai levar para onde você quiser, né? Mas, mesmo assim, não tem como não ter o AVCB, né? Não existe essa possibilidade, isso tem que existir. Porém, Rui, por exemplo, os extintores de incêndio, que são exigências de quilos, são grandes, fáceis de visualizar, não se vê nada disso por ali, absolutamente nada. Adel, voltando aqui, primeiro a questão do AVCB, quem é vicentino, quem lembra um pouquinho para trás, nós já tivemos 2 incêndios grandes no Centro de Convenções sem o combustível. Imagina se voltar a ter um incêndio lá. Sim. Foi o primeiro motivo de fechamento do Centro de Convenções. A minha pergunta para você é o seguinte: nós estamos falando de uma passagem real que o vicentino paga do seu bolso a R$ 3,95. Isso é a tarifa pública. Que é a tarifa pública. Nessa tarifa, já está embutido o custo de ter uma garagem, de ter uma estrutura, de ter um número X de ônibus. Quer dizer, boa parte dessa tarifa pública, ela já deveria bancar essa estrutura que você está colocando e que a gente está mostrando que não existe na cidade. Porque para o vicentino comum, para a pessoa que está aqui nos vendo no dia a dia, a maior dificuldade não são os números. A maior dificuldade é entender como que eu pago R$ 4,00 a passagem e não tem ônibus. O que custeia esses R$ 4,00? O que você está pagando realmente? Na realidade, o que foi alegado na audiência pública, e que foi exposto, inclusive, pela empresa Memphis, que foi quem eles contrataram para isso, né, não é bem dessa forma. Eles alegaram que, para manter aqueles veículos apresentados na audiência pública, seria necessário R$ 3.703.000, e que o faturamento das linhas, né, era em torno de 1.200.000, logo deficitário, e por isso seria necessário os 2,5 milhões, né? E alegaram também uma rodagem de cerca de 352 mil quilômetros mês, o que obviamente, com essa experiência que nós temos aí de quase 30 anos dentro de transporte, né, não está acontecendo, né? Não está acontecendo. É claro que isso tudo foi solicitado, inclusive, né, mas evidentemente nós temos um problema muito grave, não é pouco grave dentro da cidade, em relação ao comportamento, especialmente do Ministério Público, na minha visão, né, assumo isso de forma pessoal, né, eu vejo isso como uma coisa muito grave. Então, veja, você está falando que a passagem de R$ 4,00, R$ 3,95,
não suporta o sistema. Claro A passagem real estaria em torno de R$12 por pessoa. Perfeito. E, além disso, a prefeitura está subsidiando indiretamente a empresa com garagem, Sim. local de abastecimento, Sim. local de lavagem dos veículos, Sim. fora o uso de outras áreas comuns. Sim. Então, Exatamente. você imagina um transporte coletivo que custa R$12 a cada vez que você sobe no ônibus, quando ele passa, porque ele demora horrores, e que por R$12, que é mais caro do que o Uber, é mais caro que o táxi, é mais caro que qualquer outro meio de transporte, o VLT, por R$12 a empresa não consegue bancar a própria estrutura. Não consegue colocar pelo menos uma garagem na cidade com todas as necessidades de manutenção e de exigências legais e de segurança para que uma garagem funcione, com espaço de manutenção, com espaço de abastecimento, lavagem, descarte de óleo e etc. Né? Então a gente percebe, Vicentino, veja você, que que o custo de uma passagem subsidiada é mais do que R$12, com direito à garagem de graça, com direito a todos esses outros subsídios efetivos, que se a gente for colocar na ponta do lápis, isso tudo está saindo dos cofres da prefeitura. Você imagina, por exemplo, quanto que custaria o aluguel de uma garagem para uma empresa do porte da Soul? Não seria barato. Uma garagem está sendo de graça. Tá? É isso que nós constatamos. Em 2019 custaria algo em torno de R$42 mil. Em 2019. Em 2019, nós estamos em 2024, vamos colocar em R$55 mil, mais ou menos, ou R$60 mil mês, né? Para poder bancar uma viagem dessa, e está sendo de graça para a Soul. Passando por uma forma mais prática aqui, você que mora, por exemplo, na cidade náutica, você está ali esperando, você precisa pegar um ônibus para ir numa consulta médica, tá? E você perde o ônibus, por exemplo, das 10 horas. Quando é que vai passar o próximo, Adel? Olha, eles divulgaram aí dentro do app deles aí um intervalo que chega até 2 horas, dependendo do horário. Então, se você perdeu o ônibus da Soul, você perdeu a consulta, perdeu a aula, perdeu o compromisso, perdeu o trabalho, você vai ter que ou ir a pé, ou ir correndo, ou chamar, botar a mão no bolso e chamar um mototáxi, ou chamar um aplicativo. Uber ou